Bom pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então o nosso treinamento RT15 sobre brigada de incêndio, básico 1, segundo o RT número 15 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Lembrando que as empresas que fazem esse tipo de treinamento são empresas que são qualificadas, os colaboradores obviamente têm um treinamento muito especial e muito bacana, e é muito legal vocês também terem esse conhecimento de como agir em caso de incêndio. Vai passar? Objetivos da resolução técnica número 15. Essa resolução técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul fixa as condições mínimas, mínimas e necessárias para a composição, formação, implantação e reciclagem da brigada de incêndio nas edificações e áreas de risco de incêndio, atendendo, obviamente, ao previsto na Lei Complementar número 14376, de 26 de dezembro de 2013. E suas alterações em decreto estadual número 51.803, de 10 de setembro de 2014, e suas alterações. Para vocês entenderem o que é a brigada de incêndio, quais são as definições, para que é a necessidade e por que existe a brigada de incêndio. É um grupo altamente treinado e qualificado para dar o primeiro suporte, para fazer uma pequena contenção desse local, até a chegada do Corpo de Bombeiros, ou seja, quando o sinistro está iniciando, fazer essa contenção dentro da técnica, até caso esse incêndio no local ele tenha uma aglomeração, ou seja, ele expande para um incêndio de maior proporção, até a chegada dos bombeiros, os brigadistas têm essa aptidão de chegar e fazer esse atendimento aí. O que é a brigada de incêndio? É um grupo organizado, treinado e capacitado, voluntário ou não, para atuar eventualmente nas ações pedagógicas contra incêndio, acidentes, abandono de área, combate ao princípio de incêndio e emergências e prestação dos primeiros socorros, nos limites da área da empresa ou estabelecimento em que exerçam atividades como empregado ou contratado. Ou seja, então, estar apto para se aproximar de uma cinemática de um local com toda a segurança e proporcionar esse primeiro atendimento ali, até a chegada dos bombeiros. Deu um pequeno sinistro, o brigadista vai se aproximar, vai avaliar o local. Se o local estiver seguro, estiver tranquilo, se aproxima e dá o primeiro combate. Se o incêndio tem uma proporção maior de grande vulto, a atividade dos brigadistas é o quê? Tirar as pessoas do local, tentar retirar algo que venha, obviamente, alimentar mais esse incêndio, retirar, ok? E fazer o quê? Os contatos, obviamente, com os bombeiros, que é o 193, para que se aproxime uma equipe para dar o primeiro atendimento. Então, quais são as atribuições dos bombeiros? Primeiro temos ali o 1, que é o alarme e abandono de área. O 2, o combate ao princípio de incêndio, ou seja, deu um princípio de incêndio, só o alarme, ok? Ou então, se não tiver um alarme, algo que venha já dentro do contexto de treinamento, que seja uma comunicação entre vocês para que abandone o local, para obviamente os bombeiros ou os brigadistas dar o primeiro atendimento ali. Combate ao princípio de incêndio, o acionamento do Corpo de Bombeiros ou ajuda externa e outras medidas necessárias para garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. Então, primeiramente, o brigadista ele dá o primeiro combate, essa é a finalidade, dá o primeiro combate, faz ali, tenta, obviamente, conter esse incêndio. Caso ele tenha uma repercussão maior, começa a explodir cada vez mais e não consiga dar esse combate, não consiga fazer a contenção desse incêndio, chama-se os bombeiros, E outra coisa muito importante também, pessoal, nós temos que tentar preservar o patrimônio, tirar algo ali que venha a ser um combustível, que venha a alimentar cada vez mais esse incêndio, ok? Vamos falar um pouco sobre a teoria do fogo, E as suas classes e os complementos que tem aí na teoria do fogo. Primeiro, o que é uma combustão? É reação química de oxidação entre uma substância combustível, um gás comburente, provocada por uma fonte de ativação com liberação de
energia sob a forma de luz e calor. Então hoje o fogo ele tem vários contextos que juntam, tá, propagam o fogo, ele tem que ser alimentado. Tá? Vou passar. A teoria do fogo, os fenômenos da combustão, né? Boilover, flashover, black death e o breve. Boilover, diferença de densidade, a água sobre combustível inflamáveis ao ser aquecida, a água empurra o combustível quente para cima, espalhando e arremessando-a de grande distância. Passar. Olha ali, ó. O que acontece muito em cozinhas, o que acontece muito aí em casas, né? As pessoas pegam ali a panela, está pegando fogo, e joga a água junto. O que vai acontecer? Vai alimentar, tá? Vai dar um princípio de um incêndio de grandes proporções no local ali, ó. Tá? Esse é o boilover. Passar. O flashover, né? Fase de queima livre. Fogo aquece gradualmente todos os combustíveis do ambiente, combustíveis atingem seu ponto de ignição, simultaneamente pode acarretar em uma explosão ambiental. Passar. Num incêndio, tá, pessoal? Nós temos que ter locais que ficam fácil desse incêndio, tá? Ele não ter não ser alimentado. Então nós temos que abrir as janelas, dar um resfriamento ali ou dar uma ventilação para que esse fogo ele não fica contido dentro de um espaço só, porque isso dificulta justamente a equipe de incêndio aí, de corpo de bombeiro, né? O backdraft, fase de queima lenta, fogo confinado sem alimentação do componente, oferta brusca de oxigênio. Nossa, ali. Ó, então ali já está o fogo, né? Já está obviamente contido. Pode passar. E o leve, né? É recipiente com líquidos inflamáveis sob pressão, efeito maçarico, explosão devido à queda da resistência, né, das paredes do cilindro, ocorrer quando o recipiente contendo um líquido pressurizado se rompe durante o incêndio. Olha só que loucura que é, né, pessoal? Então nós temos aqui alguns pontos específicos, tá, de incêndio, que é o ponto de fulgor, menor temperatura na qual o material libera vapor em quantidade suficiente para formar com o ar uma mistura capaz, né, de se inflamar em contato com a fonte de calor. Entretanto, a chama não se mantém com a retirada do agente ígneo. Tem um ponto de combustão, que é a menor temperatura na qual o material libera vapor em quantidade suficiente para formar com o ar uma mistura capaz de se inflamar em contato com a fonte de calor, se mantém queimando mesmo com a retirada do agente ígneo. E a ponte ou ponto de ignição, né? É a temperatura na qual os vapores combustíveis liberados vão se incendiar mesmo sem a presença de agente ígneo, só pelo contato com o comburente. Então são algumas formas aí, sabe? Ponto 1, ponto 2 e o ponto 3 ali. Passar. Ponto de combustão aí. E o ponto de ignição. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3 ali. Vamos lá. A propagação do fogo. Em que momento acontece a propagação? Varia com a distância que a fonte de calor se encontra, com o tipo de combustível e com a capacidade de absorção do calor do material. Tá? A condução é a forma mais comum de propagar o fogo, transmitindo o calor por meio de próprio material em combustão. Ali, vai passar. Ocorre quando o calor se transmite por meio de ondas caloríficas sem necessidade de um meio material, né? O calor é transferido através de uma massa de ar quente que, ao se deslocar do local das chamas, leva calor suficiente
para gerar um novo incêndio. Tá? Ali, ó. Classes de incêndio, vamos lá. Então nós temos as classes, e através dessas classes nos dá um diferenciamento para que a gente, ao fazer um combate, a gente possa usar, né, o extintor adequado. Em que momento isso acontece? Tá? Através das classificações do extintor. Então nós temos lá a classe A, tá? São materiais sólidos, que possuem as características de queimar em superfície e profundidade, deixando resíduos, tá, após a queima, após as cinzas. Classe B, são os líquidos inflamáveis que possuem a característica de queimar somente em sua superfície, não deixando resíduos. Tá? Por exemplo, ali, ó, pode voltar lá. Então, em que momento a gente usa o classe A? Tá? Madeira, papel, borracha, tecidos, né? A gente usa o classe A. Classe B, vamos lá. Gasolina, tintas, óleos, graxas, etc. Classe C, são os equipamentos elétricos energizados que são muito perigosos, pois podem apresentar energia residual, mesmo desligados da tomada. Por exemplo, transformadores, quadros de distribuição, micro-ondas, ventiladores, etc. O que mais acontece em incêndio, tá, pessoal? É deixar a tomada ali, ó, o carregador de celular, é deixar o micro-ondas ligado de noite, às vezes esquece, né? Deixar algo que venha a propagar o fogo. O D, tá? Conhecido como metais, tá? Combustíveis metais pirofóricos, possuem a característica de reagir com alguns agentes extintores sob altas temperaturas. O magnésio, o selênio, o antímonio e etc. ali. E o K, esse aí, ó, o K, ele é usado muito, tá? nas cozinhas, tá? De restaurantes, de grandes empresas, nas cozinhas tem que ter o K. Que é específico para fogo, gorduras, tá, e óleos vegetais, com temperaturas acima do seu ponto de ignição. Então nós temos a classe A, B, C, D e o K. Sabe? Prevenção de incêndio, tá? Isso é muito importante. Né? O mais importante de tudo é prevenir. Isso aí, gente, a prevenção. Então vamos lá, a prevenção é o combate ao incêndio, busca ações para minimizar a ocorrência de incêndios e combatê-los efetivamente. A prevenção se dá a partir de medidas como mapeamento, mapear o local, saber os locais de risco, os locais também nós podemos evacuar o local de uma forma, né, dentro de um contexto de segurança. A prevenção se dá a partir de medidas como mapeamento, instalação em locais de risco, orientações sobre instalações de hidrantes extintores de incêndio, recomendações de sistema de iluminação de emergência, localização das saídas de emergência, porta-fogo, entre outros, tá? Entre outros métodos aí de prevenção. Prevenção de incêndio, tá? A norma regulamentadora que fala da prevenção e combate a incêndio é a NR 23 do Governo Federal. De acordo com a mesma, todos os locais de trabalho devem possuir equipamento de proteção contra incêndio, o EPI, né? Equipamento de proteção contra incêndio. Tá? Saída suficiente para a rápida retirada da equipe em serviço, em caso de incêndio. Equipamento suficiente para combater o fogo em seu início. Pessoas treinadas no uso correto desse equipamento. Pergunta que eu faço para vocês aqui, vocês já fizeram algum treinamento de evacuação aqui do hotel? Não fizeram nem treinamento? Quanto tempo já trabalha aqui já? 6 anos. 6 anos. Então, uma hora tem que treinar, pelo menos entre os funcionários aqui, uma evacuação, né? Para vocês ficarem aptos sobre como agir, isso é muito importante. Tá? Prevenção de incêndio. Além disso, algumas normas técnicas da ABNT também orientam para a medida de prevenção e combate a incêndios, como por exemplo, NBR 10897, proteção contra incêndio com chuveiro automático, a 10898, sistema de geração de emergência, a 11742, porta-fogo, 12615, sistema de combate a incêndio por espuma, e a 12692, suspensão, manutenção e recarga de extintores de incêndio. Então tem várias normas, tá, regulamentares, nós temos que ter conhecimento aí. Olha aí, pode passar, são várias normas.
Prevenção de incêndio. Conhecer o risco é muito importante para encontrar soluções que minimizem as chances de um incêndio ocorrer. Por isso, entender as causas principais serve como guia no momento de planejar as medidas preventivas. Vamos conhecer as causas de incêndio mais comuns. Tá? Causas naturais. Tá? Aqui se enquadram, tá, acidentes causados por ações da natureza ou quando o incêndio ocorre sem que haja contato com fonte externa de calor. Por exemplo, descarga atmosférica, produtos químicos, pólvoras, entre outros. Causas acidentais. A falta de treinamento e negligência com medidas preventivas são os princípios fatores que levam a um incêndio acidental. São exemplos a falta de manutenção em sistemas elétricos, gerando aquecimento dos circuitos, tá? E o uso de cigarros, velas, paletes de fósforo, fogos de artifício sem manuseio correto. Lembrando sempre, tá, pessoal? Princípio de incêndio, tá? Brigadista atividade. Se aproximar, visualizar a cinemática e dar o primeiro atendimento. O incêndio se propagou, chamamos então o 193. Ok? Isso aí.